Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido um pouco complexo para a gente entender, porque ele é formado por um monte de tecidos diferentes, muitos tecidos diferentes, e claro que como são tecidos diferentes, nós estaremos falando de células diferentes, de comportamentos diferentes e de matriz extracelular diferente. O tecido conjuntivo, por ele estar mergulhado em matriz extracelular, alguns deles apresentam muita matriz extracelular e outras apresentam pouca matriz extracelular. E agora vamos falar um pouquinho sobre exatamente a matriz extracelular. A matriz extracelular, como você vê aqui na imagem, você percebe que existe uma quantidade de células, mas você percebe que parece que existe assim uma substância onde essas células estão mergulhadas. É exatamente isso. A matriz extracelular é o local onde as células estão mergulhadas para que elas possam desenvolver suas funções. Essa matriz extracelular ela é importante para reserva de água, para armazenamento de água, armazenamento de íons, armazenamento de sais e de substâncias ácidas que podem ser utilizadas pelas células. A matriz extracelular é como se fosse um meio de troca das células. Quando uma célula quer trocar material com o outro, essa troca acontece pela matriz extracelular. E essa matriz não é composta apenas dessa água, desse armazenamento de água, desse armazenamento de íons. Ela também é composta de fibras. Tem a matriz, tem a parte líquida e tem as fibras. Tá? E entre essas fibras você percebe aqui que nós temos as fibras elásticas, as fibras colágenas e as fibras reticulares. Eu quero falar um pouco com você sobre a fibra colágena. Sobre o colágeno, pessoal, é importante a gente entender que ele é uma proteína que está presente em quase todos os tecidos do nosso corpo, mas principalmente nos ossos e na cartilagem. Existem três tipos de fibras colágenas, do tipo 1, tipo 2 e tipo 4, mais abundantes no nosso corpo. O tipo 1 é o mais abundante porque ele está presente nas nossas articulações, nos tendões, na pele e nos nossos ossos. O tipo 2 ele já é um pouco mais restrito, ele está presente naqueles discos de cartilagem que ficam entre as vértebras da nossa coluna vertebral. Ele também pode estar presente na nossa notocorda ou no humor vítreo. E o tipo 3, ele é um pouco restrito à presença de colágeno na nossa lâmina basal. Nós temos aqui na nossa imagem vários tipos de células. Quando você ouvir falar em fibroblastos, o que você está querendo dizer? A palavra blasto significa jovem, célula ainda jovem. E ela vai servir para quê? Ela vai servir para fazer a secreção desse material da matriz extracelular e também, pessoal, para a produção de fibras dessa matriz. Os macrófagos, a palavra fago significa que ele vai colocar para dentro dele substâncias indesejáveis. Então, macrófago é aquele que vai matar, ou seja, vai colocar para dentro para destruir determinadas substâncias que não são bem-vindas ao nosso organismo. Os plasmócitos, pessoal, são substâncias que vão estar promovendo, vão estar secretando anticorpos, principalmente lá no plasma. Os mastócitos, tá? São aquelas células que vão produzir a histamina. O que é a histamina? É a primeira resposta que o corpo dá a determinados invasores patogênicos que vão entrar no nosso corpo. Uma outra substância presente no tecido conjuntivo são os adipócitos. O que é o adipócito? Adipócitos são células de gordura que estão presentes no tecido adiposo. E os leucócitos, os que são os leucócitos? Os leucócitos são divididos em um monte de ócitos, tá? E os leucócitos são células dos glóbulos brancos, tá, pessoal? Que eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Toda vez que você ouvir a palavra ócito, significa que aquela célula já está madura. Toda vez que você ouvir a palavra fago, significa que aquela célula ela vai defender, ela vai fagocitar, ou seja, ela vai ingerir substâncias que não são desejáveis no corpo. E toda vez que você ouvir a palavra blasto, significa célula ainda jovem. Agora vamos diretamente para os tecidos. Aqui eu tenho a mini imagem do tecido conjuntivo frouxo. Tá, pessoal? A matriz extracelular desse tecido, ela é bastante maleável, tá? Ela é bastante hidratada e é um tecido macio. Por que ele é um tecido macio? Porque ele é o principal tecido do preenchimento. Ele vai preencher entre os nossos órgãos, tá? Ele serve para nutrir os epitélios, ele serve para preencher os espaços entre esses órgãos.
As principais células do tecido conjuntivo frouxo são os fibroblastos e os macrófagos. Agora vamos ver um outro tecido. O tecido conjuntivo denso ele vai ser dividido em não modelado e modelado. Esse tecido ele possui a sua matriz extracelular formada principalmente por fibra de colágeno e por células chamadas fibroblastos. O não modelado ele está embaixo da pele, ele tem as suas fibras totalmente desordenadas e ele é o principal tecido de nutrição da nossa pele. O tecido conjuntivo denso modelado, ele tem as suas fibras organizadas e ele está presente aonde? Nos tendões, que ligam o músculo ao osso, e nos ligamentos, que liga osso com osso. Então perceba que nós temos tecido conjuntivo denso não modelado e tecido conjuntivo denso modelado. A diferença entre um e o outro: um serve para nutrir, tem fibras desordenadas e está embaixo da pele. O outro, o denso, fibras organizadas, estão nos tendões e nos ligamentos. Agora vamos para o outro tecido. Vamos falar um pouquinho sobre o tecido adiposo. Você tem aqui a imagem do tecido adiposo, né? Você percebe que o tecido adiposo tem uma célula chamada adipócito e que é uma célula gorda. Ela tem exatamente esse vacúolo de gordura, ele tem uma área de gordura muito grande. E é o interessante é que essa célula, quanto mais gordura você se alimenta, essa célula vai aumentando de tamanho. E chega uma hora que ela aumenta tanto que ela acaba se dividindo em duas. Isso aumenta a quantidade de tecido adiposo. Tá? Ela é diferenciada, ela tem uma vesícula muito grande onde ela guarda lipídio. Tá? E para que ela serve? Ela serve como reserva de energia, por causa que o tecido adiposo ele é energético. Ela serve para fazer isolamento térmico, seja para o frio ou para o calor. E ela serve também, pessoal, contra choques. O tecido adiposo ele é muito importante contra o choque, porque se não tiver tecido adiposo, o osso vai estar muito exposto também ao choque. E uma outra coisa muito importante do tecido adiposo, apesar de que nós não gostamos de ser gordinhos, né? Pode ser prejudicial à nossa saúde, mas tecido adiposo é muito importante para 4 tipos de proteínas lipossolúveis: a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Agora nós vamos para um outro tipo de tecido. Agora vamos para o tecido ósseo. Perceba aqui na imagem o tecido ósseo. Você percebe que o tecido ósseo ele vai ser o principal tecido de quê? De sustentação do corpo. É o osso que não deixa de ser uma geleia, né? Uma meleca jogada no chão. O osso é que vai dar o formato para o nosso corpo. E a matriz extracelular do tecido ósseo ela é bem diferente dos outros tecidos. Por quê? Porque ela tem uma parte orgânica formada por fibras de colágeno que faz a comunicação do osso com os outros tecidos. E ela tem uma parte inorgânica formada por sais de cálcio e sais de potássio que fazem com que o osso fique extremamente rígido. Existem, pessoal, 3 tipos de células que compõem o tecido ósseo, que são os osteócitos, lembra? Cito significa célula madura. Os osteoblastos, lembra da palavra blasto, que significa jovem? E os osteoclastos. Quando você ouvir a palavra clasto, significa quebra, tá? São células que vão quebrar determinadas partes. Então, para que servem os osteócitos? Já que ele é uma célula madura, ele é uma célula ativa, ele vai servir para fazer a comunicação do tecido ósseo, tá? Ele vai servir para fazer a manutenção da matriz extracelular desse osso. Os osteoblastos, como são células jovens, eles vão produzir o quê? Eles vão produzir as fibras de colágeno e eles vão produzir aquela matriz extracelular com sais de cálcio e potássio. E os osteoclastos, professor, para que serve? Os osteoclastos é como se fosse aquela marreta que vai quebrar determinadas partes dos ossos que estão frágeis para que eles possam ser remodelados e recompostos. Então essas 3 células que compõem o tecido ósseo, elas são importantes para a manutenção, elas são importantes para o rejuvenescimento e são importantes para que se tire determinadas partes que não estão mais funcionando. Agora nós vamos para o tecido cartilaginoso. Falando sobre o tecido cartilaginoso, as células desse tecido ela é semi-rígida, ela sustenta tecidos moles,
serve como revestimento das nossas articulações e a sua matriz extracelular ela é rica em fibra de colágeno. Existem 3 tipos de células que são presentes no tecido cartilaginoso, tá pessoal? O condroblasto, lembra do blasto? Significa célula jovem. Os condrócitos, tá? Que a palavra cito significa madura. E tem o pericôndrio. O que é pericôndrio? Pericôndrio significa peri, significa em volta de, e côndrio significa cartilagem. O que é o pericôndrio? É uma membrana de tecido denso, não modelado, que ele tem uma função muito importante, que é nutrir e oxigenar o tecido cartilaginoso. E também esse pericôndrio, ele é a fonte mais importante dos condrócitos para o tecido cartilaginoso. Agora existem 3 tipos de cartilagem presente no tecido cartilaginoso, tá? Uma delas é chamada de hialina. Ela está presente nas fossas nasais, ela está presente, pessoal, na traqueia, ela está presente nos brônquios. E uma coisa importante, ela possui o pericôndrio. Significa que essa hialina ela tem sensibilidade nervosa. Um outro tipo, pessoal, de cartilagem que tem é a elástica. Ela está presente no pavilhão auditivo e está presente na epiglote. Esse tipo de cartilagem também é coberta por pericôndrio, também é sensível. Agora tem, pessoal, um tipo de tecido cartilaginoso que é chamado de fibroso. Ele está presente aonde esse tecido? Ele está presente nos discos das nossas vértebras. E uma coisa interessante é que ele não apresenta o pericôndrio. Significa que esses discos de vértebra ele tem dificuldade para sentir determinadas sensações. Por quê? Porque como ele sofre muita pressão da coluna, se ele fosse um tecido em que qualquer pressão ele viesse a ter respostas nervosas, a pessoa só viveria gritando. Quando desse um salto, cada salto era um grito, cada andada era um grito. Por quê? Porque ele ia doer demais. Então, esses discos de cartilagem das nossas vértebras, eles não são encapados pelo pericôndrio exatamente para que ele não tenha tanta sensibilidade nervosa na hora dos movimentos. Vamos para o tecido sanguíneo agora? Pessoal, falando aqui do tecido sanguíneo, a matriz extracelular desse tecido ela é bem diferente, tá pessoal? Ela tem plasma, tá? E ela é composta, esse plasma é composto praticamente de água, sais minerais e proteínas e hormônios. E ela tem também os elementos figurados, que são as células e os fragmentos de célula. As células são as hemácias, as células são as plaquetas e os leucócitos. Vamos falar um pouquinho das hemácias. As hemácias, como você vê aqui na figura, elas são glóbulos vermelhos que têm o formato de disco, tá? E a função essencial da hemácia é transporte de gás. Como ela tem a hemoglobina, que é composta tem uma molécula que tem ferro, esse ferro ajuda no transporte de oxigênio para oxigenar as células, mas também vai ajudar no transporte de gás carbônico que vai retirar esse gás do nosso corpo pela respiração pulmonar. Um outro tipo de célula que tem no tecido sanguíneo são os leucócitos, tá? Que são os glóbulos brancos. Eles compõem a defesa do organismo, compõem a defesa do nosso sistema, ele compõe o nosso sistema imunológico e ele vai agir nos nossos invasores, nos patógenos, ele vai invadir juntamente com os outros anticorpos. Agora existe uma substância no nosso sangue chamada plaqueta. A plaqueta ela não é uma célula. A plaqueta é um fragmento de célula. É um pedaço de uma célula chamada megacariócito, uma célula grande. Mega significa grande, uma célula madura, grande, e ócito, né? Já sabe que é célula madura. Então, o megacariócito ele se quebra, né? Ele se desfaz e a plaqueta é um pedaço dessa célula. Para que serve a plaqueta? Ela vai servir, pessoal, para impedir a hemorragia. Ela é muito importante na coagulação do sangue. A plaqueta recebe também o nome de trombócito. Então, percebam que o tecido conjuntivo ele é composto por uma quantidade enorme de tecido. Cada tecido tem uma matriz extracelular específica, cada tecido tem sua célula específica
e cada tecido tem sua função específica dentro desse conjunto. Tem tecido que é só para preenchimento específico de órgão, tem tecido que é para sustentação, tem tecido que é para proteção, tem tecido que é para modelação. Então perceba a importância do tecido conjuntivo. Eu espero que a gente tenha dado uma boa revisão para você e que você tenha ótimos estudos. Até a próxima aula.